Vamos relaxar bem nosso corpo, suavizar o pescoço, os quadris, todas as vértebras, todos os discos intervertebrais. Vamos fechar os olhos e vamos ver agora a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade de Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam o maravilhoso poder da sabedoria de Bodhisattva atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixará de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, com paixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria, que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um convite te levar ao tribunal, ou se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Todos os seus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deve ser dúvidas nem por um instante. Bodhisattva atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Vamos seguir bem a luz, a harmonia, o amor, a verdade, a justiça e todos os caminhos e todos os destinos. Vamos ligar a Buda, pedir que todas as vértebras sejam curadas, iluminadas, protegidas. Que a cura venha, que a luz venha, que sejamos libertos de todos os males passados, presentes e futuros. Amém. Vamos relaxar bem nosso corpo, suavizar o pescoço, os quadris, todas as vértebras, todos os discos intervertebrais. Vamos fechar os olhos e vamos ver agora a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade de Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam o maravilhoso poder da sabedoria de Bodhisattva atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixará de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, com paixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria, que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um convite te levar ao tribunal,
ou se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bozat, atenta às vozes do mundo. Todos os seus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ser dúvidas nem por um instante. Bozat, atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes. Com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceanos. Suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Vamos seguir bem a luz, a harmonia, o amor, a verdade, a justiça e todos os caminhos e todos os destinos. Vamos ligar a Buda, pedir que todas as vértebras sejam curadas, iluminadas, protegidas. Que a cura venha, que a luz venha, que sejamos libertos de todos os males passados, presentes e futuros. Amém. Vamos relaxar bem nosso corpo, suavizar o pescoço, os quadris, todas as vértebras, todos os discos intervertebrais. Vamos fechar os olhos e vamos ver agora a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade de Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam o maravilhoso poder da sabedoria de Bodhisattva atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, com paixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria, que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um convite te levar ao tribunal, ou se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bodhisattva, atenta às vozes do mundo. Todos os seus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ser dúvidas nem por um instante. Bodhisattva atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes. Com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceanos. Suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Vamos seguir bem a luz, a harmonia, o amor, a verdade, a justiça e todos os caminhos e todos os destinos. Vamos ligar a Buda, pedir que todas as vértebras sejam curadas, iluminadas, protegidas. Que a cura venha, que a luz venha, que sejamos libertos de todos os males passados, presentes. Vamos relaxar bem nosso corpo, suavizar o pescoço, os quadris, todas as vértebras, todos os discos intervertebrais. Vamos fechar os olhos e vamos ver agora a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade de Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres
viventes estão envoltos pelos males quando incontáveis sofrimentos ameaçam. Maravilhoso poder da sabedoria de Bosatz, atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria, que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um convite te levar ao tribunal, ou se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bosatz, atenta às vozes do mundo. Todos os seus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ser dúvidas nem por um instante. Bosatz, atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes. Com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceanos. Suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Vamos seguir bem a luz, a harmonia, o amor, a verdade, a justiça e todos os caminhos e todos os destinos. Vamos ligar a Buda, pedir que todas as vértebras sejam curadas, iluminadas, protegidas. Que a cura venha, que a luz venha, que sejamos libertos de todos os males passados, presentes e futuros. Amém. Vamos relaxar bem nosso corpo, suavizar o pescoço, os quadris, todas as vértebras, todos os discos intervertebrais. Vamos fechar os olhos e vamos ver agora a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade de Bosatz, atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria de Bosatz, atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria, que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um convite te levar ao tribunal, ou se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bosatz, atenta às vozes do mundo. Todos os seus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ser dúvidas nem por um instante. Bosatz, atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes. Com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceanos. Suas virtudes é imensurável.
por isso ele deve ser reverenciado. Vamos seguir bem a luz, a harmonia, o amor, a verdade, a justiça e todos os caminhos e todos os destinos. Vamos ligar a Buda, pedir que todas as vértebras sejam curadas, iluminadas, protegidas. Que a cura venha, que a luz venha, que sejamos libertos de todos os males passados, presentes e futuros. Amém. Vamos relaxar bem nosso corpo, suavizar o pescoço, os quadris, todas as vértebras, todos os discos intervertebrais. Vamos fechar os olhos e vamos ver agora a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixará de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria, que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um convite te levar ao tribunal, ou se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Todos os seus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ser dúvidas nem por um instante. Bodhisattva atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes. Com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceanos. Suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Vamos seguir bem a luz, a harmonia, o amor, a verdade, a justiça e todos os caminhos e todos os destinos. Vamos ligar a Buda, pedir que todas as vértebras sejam curadas, iluminadas, protegidas. Que a cura venha, que a luz venha, que sejamos libertos de todos os males passados, presentes e futuros. Amém. Vamos relaxar bem nosso corpo, suavizar o pescoço, os quadris, todas as vértebras, todos os discos intervertebrais. Vamos fechar os olhos e vamos ver agora a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixará de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte.
como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria, que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um convite te levar ao tribunal, ou se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosat, atenta às vozes do mundo. Todos os seus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ser dúvidas nem por um instante. Bosat, atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes. Com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceanos. Suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Vamos seguir bem a luz, a harmonia, o amor, a verdade, a justiça e todos os caminhos e todos os destinos. Vamos ligar a Buda, pedir que todas as vértebras sejam curadas, iluminadas, protegidas. Que a cura venha, que a luz venha, que sejamos libertos de todos os males passados, presentes e futuros. Amém. Vamos relaxar bem nosso corpo, suavizar o pescoço, os quadris, todas as vértebras, todos os discos intervertebrais. Vamos fechar os olhos e vamos ver agora o Sutra Sagrado, Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade de Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres